Graça e paz, amém? Amém. Glória a Deus. Bom, irmãos, nós estamos então caminhando para concluir esses ensinos que a gente participou aqui a respeito da fé que move montanhas. E aí eu gostaria aqui de relembrar algumas coisas que a gente falou, que a gente ministrou, para que a gente possa estar caminhando aqui. Em nome de Jesus, gostaria de lembrar aos irmãos que a fé que move montanhas, primeiro, como filhos de Deus, feitos à sua imagem e semelhança, nós temos em nós o mesmo tipo de fé de Deus, aquela fé que chama à existência as coisas que não são, que fala das coisas que não são como se já fossem. Amém? Nós ministramos sobre isso, trouxemos aqui vários textos, principalmente Marcos 11, 22 e 23, que diz: E Jesus respondendo disse-lhes: Tende fé em Deus, porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crer que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. Amém? Então nós trouxemos aqui exemplos, ministrações, para que pudéssemos entender isso e começar a exercitar mais isso, esse dom que Deus colocou dentro de nós, de profetizar, de chamar a existência. E isso, como nós aprendemos, só tem valor naquilo que você tem autoridade sobre. É a sua vida que Deus confiou para você administrar, a vida dos teus filhos, quem é marido aí, a esposa, Então nós temos essa responsabilidade, O Senhor nos dá essa responsabilidade e um dia nós vamos prestar contas disso, Então a Bíblia mesmo fala que pelas suas palavras será justificado ou será condenado. Então que a gente venha realmente levar muito a sério aquilo que a gente diz, aquilo que a gente declara, e também blindar o nosso coração para palavras contrárias que porventura vier contra as nossas vidas, para que a gente não deixe entrar no nosso coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Nós falamos muito sobre isso, eu creio que os irmãos entenderam a esse respeito, Então, primeiro, tenha em mente isso, esse tipo de fé que Deus ele usou para criar os céus e a terra, para chamar a existência. É o mesmo tipo de fé que Ele coloca em nossos corações, para que a gente também venha gerar os sonhos e os propósitos que Ele tem em nossas vidas. Assim como Abraão fez isso também, crendo contra a esperança, ele foi dando glória a Deus naquilo que Deus havia dito a ele, que a descendência dele seria tão numerosa como as estrelas dos céus. Então ele começou a vivenciar esse tipo de fé, de declarar, de chamar a existência. Em nome de Jesus. Outro princípio da fé que move montanhas, para nós lembrarmos, e deixar aí destacado, é que a fé ela possui atributos e ela pode ser mensurada, ou seja, a nossa fé ela pode crescer e ser aperfeiçoada, mas nós, e não Deus, tem essa responsabilidade. Como eu disse, o Senhor ele entrega a semente, mas quem tem a responsabilidade de trabalhar essa semente para que ela cresça em nossos corações somos nós. Deus dá o crescimento, mas Ele só dá crescimento naquilo que é plantado, naquilo que é regado. E o Senhor tem nos dado tudo para que a gente possa fazer um bom trabalho. Lembra do exemplo da minha avó? Ela tinha enxada, tinha semente, tinha terra. O Senhor tem nos dado todas essas coisas, tudo. Só precisamos, irmão, de uma coisa: trabalhar. A seara não tem lugar para preguiçosos, para pessoas que só cruzam o braço e olham para o alto esperando as coisas caírem do céu. Precisamos trabalhar e trabalhar duro, porque o nosso descanso ele só vai se dar realmente quando o Senhor nos levar. Amém? Nosso descanso está descrito lá em Hebreus. Esse é o verdadeiro descanso, quando nós descansarmos das nossas obras. Mas enquanto nós estivermos aqui, que a gente venha ter um coração de trabalhador, de pessoas que querem ir para cima mesmo, sabe? Para a seara. Não é tempo de deitar na rede, irmãos, é tempo de trabalhar. Nós estamos na seara, Os nossos anos são limitados. Quando chegar o nosso dia vai ter bastante tempo, só a eternidade para descansar. Então, vamos trabalhar. Eu acho que isso falta um pouco no meio do nosso povo, às vezes uma atitude mais engajada, sabe? De proatividade mesmo, de saber que o Senhor tem nos dado força, vigor, juventude, para a gente gastar isso para Ele, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Há tempo para todas as coisas, há tempo para o descanso, para o final de semana, sábado para nós principalmente, que domingo é dia de obra, Glória a Deus por isso.
Mas, infelizmente, às vezes a gente tem um pensamento muito de só querer descansar, só querer assistir filme, só querer... E aí o tempo passa e a gente não produz quase nada. E surpresa, no final do ano, o que eu cresci, o que eu produzi, o que eu fiz para Deus? Nada, quase nada. Então, irmãos, vamos sair desse lugar de letargia, acho que é essa a palavra, e vamos estar ativos, dispostos. O Senhor, que Ele quer trabalhar através de nós. O Senhor Jesus é o maior exemplo. Lembra, irmãos, quando Ele estava ali no caminho para Samaria, Ele parou ali num certo poço, Ele falou com uma certa mulher, enquanto os discípulos estavam ali atrás, indo comprar alimento, e o Senhor falou: a minha fome é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa é a minha fome. O Senhor tinha fome pelo trabalho, pelo serviço. Que isso possa ser realidade em nossas vidas também. Então a fé ela pode crescer, ela pode ser mensurada, mas quem tem a responsabilidade de trabalhar a semente somos nós. Outro princípio importante que nós falamos aqui, que é para nós destacarmos, lembrar que a fé genuína, a fé que move montanhas, não é a fé da mente, aquela fé aleatória, né? Que uma hora nossa emoção está lá em cima, a gente é cheio de fé, e quando está lá embaixo, não. É a fé genuína, é a fé do coração, aquela que é enraizada, aquela que você trabalha meditando na palavra de dia e de noite, até que essa palavra ela se torna parte de quem você é, não é mais um conhecimento, ela se torna uma revelação e ela se torna parte do seu ser, ela é enraizada no seu espírito. Essa é a fé do coração, aquela que você não tem mais, não precisa fazer força para crer, você crê de todo o coração, espontaneamente, de tanto que você encheu o teu coração daquilo, de tanto que você declarou e os seus ouvidos ouviram. E aí ela desce para o coração, e aí, como nós falamos, e a Bíblia diz, do coração procede a saída. O resultado desse processamento que acontece no coração vai resultar em algo concreto diante dos nossos olhos. Amém? A fé do coração, ela nos protege inclusive das oscilações da nossa mente. Porque mesmo quando, se nós já estivermos crendo com o coração, se na nossa mente vier uma palavra de derrota, uma palavra negativa, ela vai chegar e vai embora, porque a fé do coração ela tem base, ela tem raiz, ela não é eliminada com o vento. Por isso que é importante a gente ser insistente, consistente, perseverante em realmente trabalhar a semente no nosso coração até que ela crie raízes. E aí é só deixar o tempo e a mão de Deus trabalharem, que é questão, a qualquer momento, de repente, pode acontecer na sua vida e o milagre brotar, em nome de Jesus. Outro princípio que a gente também mencionou aqui e que é de extrema importância é que a fé ela precisa ser liberada. Esse princípio está muito ligado com o primeiro, né, de chamar a existência. Que a fé precisa ser liberada porque a Bíblia nos diz ali em Marcos 11:23 que tudo aquilo que nós dissermos será assim conosco. Então não basta apenas crer com o coração, guardar com você. É necessário liberar com a boca, é dizer, é profetizar, é realmente falar a montanha, é realmente falar a sua circunstância, é falar sobre a sua vida e sobre a sua casa. A fé precisa ser liberada, né? Há um destaque no texto ali de Marcos 11:23, né? Onde o Senhor fala, né? Tudo o que disser lhe será feito. Não fala tudo o que pensar lhe será feito. A Bíblia fala tudo o que disser lhe será feito. Então vamos praticar isso. Isso talvez às vezes não é algo que era comum para nós, mas que venha se tornar comum, espontâneo, porque quanto mais a gente fizer isso, mais a gente vai estar cooperando com o Espírito Santo para que ele dê crescimento e para que o milagre aconteça. Outro princípio importante que eu gostaria de também frisar aqui é que a fé que tem realmente valor, a fé que te torna algo, a fé que ela não vai só te fazer conquistar algo, mas ela vai te tornar alguém relevante diante de Deus. Porque, irmãos, infelizmente, a fé que move montanhas no coração de algumas pessoas foi usada com intenções erradas, né? Pessoas que acabaram se desviando do propósito do Senhor e usando todos esses princípios que são válidos para qualquer ser humano para benefícios próprios. Então, você ter uma fé que move montanhas e não tiver esse elemento que eu vou citar aqui, você pode até realizar coisas, mas você não vai ser alguém diante de Deus, relevante diante de Deus. E é o amor, né? 1 Coríntios 13:2 diz: se eu tiver o dom de profecia,
souber todos os mistérios e todo o conhecimento, e tiver uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Então você nada será se você, mesmo tendo uma fé que move montanhas, que realiza proezas em nome do Senhor, mas se você não tiver amor, ou seja, se aquilo que te motiva não for em favor dos outros, em favor de você estar gastando sua vida em buscar a Deus, em meditar na palavra, em declarar, em profetizar, porque você está fazendo isso para beneficiar alguém, seja a tua família, os teus filhos, a tua igreja, algum irmão, nada vai valer essa fé. Ela vai até funcionar, ela pode até funcionar, mas você nada será. Então eu não quero apenas ser capaz, pela graça de Deus, de realizar coisas, mas eu quero ser conhecido de Deus. Lembra daquela passagem de Mateus 7? Que muitos naquele dia vão se apresentar diante do Senhor e dizer: Senhor, Senhor, em Teu nome expulsamos demônios, em Teu nome fizemos muitos milagres. E o Senhor diz para eles assim: afastai-vos de mim, não os conheço, vós que praticais a iniquidade. Então aqueles que buscam essas coisas para se beneficiar por interesses próprios, para exercer domínio sobre as pessoas, para ser simplesmente rico, para ter riqueza, para se esbanjar, o Senhor, Ele tem essa palavra para nós. Então tomemos muito cuidado, o ensino da fé é poderoso, porque é Ele que nos capacita a viver os milagres, a viver as transformações, o arrependimento. Lembra? O arrependimento é a ideia, é o plano, a fé é a execução. A fé traz a existência, irmãos, mas a fé traz consigo essa responsabilidade, porque muitos que viveram a fé de Deus caíram, porque não vigiaram esse elemento que é o mais importante, que é o amor. O amor é o vínculo da perfeição. Então que a gente venha realmente, irmãos, estar ciente disso, para que a gente possa usar a fé com a motivação correta. A Bíblia fala lá em Gálatas que a fé que atua pelo amor. Então essa é a fé que tem realmente o valor mais completo de todos, porque ela é poderosa e ela tem a motivação certa. A fé que atua pelo amor. Então o que me motiva a querer levantar mais cedo, para orar, para buscar o Senhor, para crer com o meu coração, para chamar à existência talvez uma nova casa, um elemento ou algo? O que motiva o meu coração a buscar essas coisas? É o propósito de Deus? É abençoar a minha descendência? É preparar o caminho para alguém? Ou é simplesmente para eu ter algo? É simplesmente para eu ser maior ou melhor do que os outros? Então que a gente venha sempre fazer um autoexame, irmão, porque o nosso coração é enganoso. Por isso que a gente tem que olhar, guardar tesouros dentro dele e estar em vigilância. Porque infelizmente a gente traz no nosso coração outras experiências do passado, coisas que a gente acabou alimentando, ou coisas que foram passadas para nós. Lembra o trabalho de separar o joio do trigo, que existe dentro do nosso coração, que existem duas coisas dentro de nós, o bem e o mal. A gente vai ter que ir identificando e vai sair. Engraçado que quando eu estava no evento, e tremendo, irmãos, assim, coisas que já estão acontecendo no mundo assim, da tecnologia, e uma dessas coisas é que na agricultura está tendo uma revolução também tecnológica, e eles já estão desenvolvendo e já está em teste máquinas que elas passam pelas plantações assim, e elas atiram laser exatamente nas ervas daninhas. Elas conseguem identificar onde há a erva daninha e atira somente nela, para que não tenha necessidade de veneno, essas coisas. Olha a revolução da inteligência artificial nesse campo aí. Então ele anda, ele identifica, e ele atira o laser, ele mira certinho só na erva daninha, e não acerta no grão ali, naquilo que está sendo plantado. Então, irmãos, assim a gente precisa estar vigiando. Nosso coração, ele tem ervas daninhas, que a gente vai descobrindo, o Espírito Santo vai nos mostrando, mas aí o caminho é sempre o mesmo: arrependimento, lança fora do teu coração e substitui aquilo por aquilo que a palavra de Deus diz a respeito daquela erva daninha, em nome de Jesus. Amém? E aí o último propósito que eu gostaria de mencionar aqui, que é tão importante quanto os outros, e que é continuação desse texto de Marcos 11, onde ele iniciou no versículo 23, a gente leu até o 24, só que no 25 e 26 nos traz aqui um outro elemento que é condicional, para que a fé ela tenha realmente poder, que a fé seja efetiva. E é o seguinte, que a fé, irmãos, não funcionará
se não quisermos perdoar a alguma pessoa. Então esse é um outro princípio da fé que move montanhas, que nós vamos dar uma breve introdução aqui devido ao tempo, mas se o Senhor permitir a gente vai dar continuidade depois. Então Marcos 11, na continuação então do texto que a gente usou como base para ensinar sobre a fé, dos versículos 25 e 26 diz assim, ó: E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que o vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas, se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então, esse complemento é importante de ser observado dentro do contexto que nós estamos aqui aprendendo. Amém? Então, o perdão, irmãos, é fundamental para uma vida de um homem e de uma mulher de fé. O justo viverá pela fé. Esse justo, ele perdoa as pessoas. Esse justo que vive pela fé, ele, de verdade, ele não tem tempo para ficar preso a qualquer mágoa, ressentimento, ofensa do passado. Porque para a gente viver o novo de Deus, irmãos, nós precisamos romper com o passado. Nós precisamos acertar as contas com o passado, melhor dizendo. Tem que tirar tudo bem resolvido. E uma das coisas que resolve o nosso passado, ou é a pessoa voltar no tempo que isso não acontece, voltar e desfazer aquilo que fez, ou a gente perdoar, virar a página e seguir adiante. É uma escolha pessoal. A falta de perdão faz você ficar preso no lugar onde você está. Faz você ficar amarrado com aquela situação que vai continuar trazendo aquilo que trouxe no momento. Talvez ali uma injustiça, uma violação, qualquer coisa horrível que pode ter acontecido. Se você escolhe não perdoar, você escolhe automaticamente permanecer naquele lugar onde você foi humilhado, onde você foi machucado, onde você foi ofendido. E esse lugar só vai continuar te maltratando, te destruindo, gerando outras coisas, outros males, incluindo raiz de amargura. E a raiz de amargura é algo grave, porque além de contaminar você, ela pode contaminar as pessoas que estão à sua volta, porque ela é contagiante. Então é algo muito sério, é igual uma doença contagiosa, a raiz de amargura. E ela rouba os sonhos de Deus em nossas vidas, irmãos. Então o Senhor, ele veio para restaurar tudo aquilo que foi perdido, inclusive as injustiças, inclusive tudo aquilo de mal que o ser humano faz. Jesus, ele veio para restaurar aquilo que o ser humano caiu. Jesus veio para nos levantar e nos restaurar novamente. Então é uma escolha nossa, permanecer preso ao homem carnal, ao Adão, ou desprender de tudo isso, ser livre para viver o segundo Adão, que é Jesus. Aquilo que ele veio para trazer, restauração e vida, coisa nova, temporada nova, capítulos novos, para você terminar bem. Pode ser que na tua trajetória você tenha passado por momentos muito ruins, mas não é esse o fim da história que Deus, ele tem para a sua vida. Mas para você viver o final feliz que Deus tem para você, você precisa decidir escolher perdoar. Amém? O que é perdão? Para a gente caminhar aqui para concluir. No Novo Testamento, irmãos, há verbos e vocábulos gregos, que é a língua original do Novo Testamento, que são usados para falar sobre o perdão. Então, quando nós lemos perdão na nossa Bíblia em português, existem por trás dessas palavras, no original, até 4 variantes aí daquilo que é perdão. Então, entendendo o significado dessas variantes, nós podemos ter um quadro melhor para entender melhor o que significa perdoar alguém. Porque às vezes a gente tem dúvida, confusão, e às vezes a gente fica preso em coisas que nem é perdão, e a gente fica ali preso: eu não vou perdoar porque eu não consigo fazer tal coisa. Mas vamos entender o que a Bíblia diz a respeito de perdão, e você pode estudar isso também na sua casa facilmente. Então, eu não vou citar os nomes em gregos porque não vai edificar, mas o significado eu creio que sim. Então, das 4 variantes, uma diz que significa perdoar, tratar graciosamente, atribuir um favor incondicionalmente. Ou seja, perdão não é algo que a pessoa merece. É algo incondicional, é algo que vai te ajudar mais ainda do que vai ajudar muito a outra pessoa, porque vai tirar um peso para que ela possa seguir adiante também. Mas vai ajudar também muito mais a você, porque você vai estar se liberando para poder viver coisas novas do Senhor. Outro vocábulo grego aqui, palavra ou verbo, diz a respeito do perdão na Bíblia, no Novo Testamento: mandar embora, soltar, deixar ir, libertação. Denota o perdão de dívidas, cancelando-as completamente,
e de pecados. Então, perdoar significa libertar, irmãos. Significa ser, olha, perdão está relacionado com liberdade. E a falta de perdão está relacionado com prisão. Né? Então, é uma escolha. Quem quer ficar preso? Quem quer ser livre? Né? Existem prisões que não são por causa disso. Mas essa prisão que é por causa da falta de perdão é algo que eu e você podemos escolher e decidir se queremos permanecer presos ou se nós queremos ser livres para viver os sonhos de Deus. Outro significado de perdão: sentido de libertar, livrar alguém de alguma coisa, deixar ir. Então, perdoar é você liberar a pessoa, pode seguir o seu caminho, você não precisa ficar preso mais nessa situação, né? Você não me deve mais nada, segue a sua vida. Claro que tem contextos e mais contextos, irmãos, não tire isso do contexto, não distorça esse significado em nome de Jesus. Outro significado, deixar passar, e o último, denota despedida, libertação. Perdoar, portanto, é deixar livre, soltar, libertar, despedir, mandar embora, atribuir um favor incondicionalmente àquele que nos feriu. É não levar em conta o mal causado. É deixar de levar em conta, não é ter amnésia, irmãos, não é esquecer, mas é você cancelar aquela dívida, aquela ofensa que foi feita contra a sua vida. É não levar mais em conta. Eu falo assim, não levo mais em conta isso. Eu sei que aconteceu, eu sei que eu vivi isso, mas eu não levo mais em conta, você não me deve mais nada. Você é livre em nome de Jesus. É não reter a mágoa ou a ferida. Então é largar da ferida, irmãos, porque às vezes a gente fica pegado naquele lugar, né, que às vezes nos leva ao vitimismo. Não que, irmãos, não tenha razão para isso. Nós não podemos, de maneira alguma, julgar a dor de cada pessoa. Cada um sabe a dor que sofre e o que sofreu na sua vida, e a gente respeita muito isso. O que nós queremos ministrar é vida com abundância, para que você viva e supere isso, né, com a graça do Senhor. E viva uma nova história em cima da história ruim que foi feita. Como José. José é um exemplo em muitas ocasiões para nós aqui. E ele deixou que Deus escrevesse o capítulo sobre a história triste que ele estava vivendo por causa das injustiças que ele sofreu. Ele permitiu que Deus reescrevesse a história dele, usando inclusive as experiências ruins que ele passou. O Senhor não escreveu uma história do nada, do zero. O Senhor escreveu a história de José sobre aquilo que ele estava vivendo, sobre as injustiças. Ele não começou bebê de novo, não começou criança, não. O Senhor reescreveu a história dele a partir daquilo que ele já havia vivido, incluindo situações ruins, situações tristes em sua vida. Então, perdoar, portanto, irmãos, é isso, é agir como se o incidente jamais houvesse acontecido. Como eu falei, mas não é amnésia, é você realmente virar a página, rasgar a dívida. É exemplo antigamente, eu não cheguei a pegar muito essa época, mas eu sei que tinha, até existe, acho que hoje ainda, o papelzinho ali do mercadinho, que as pessoas iam lá, pegavam as mercadorias e anotavam, caderneta, anotava ali o nome, o que estava devendo, e aí quando a pessoa pagava, o dono do mercado rasgava, acabou. Então o perdão é isso, mas não tem necessariamente o pagamento da pessoa. É um perdão de dívida, falar, você não precisa me pagar, você não tem mais dívida comigo. É isso. Então é isso, irmão. O perdão de Deus, irmãos, é o padrão para o perdão de Deus, é o padrão para o perdão humano. O Senhor não nos perdoou incondicionalmente? A gente merecia ser perdoado? Não merecíamos. E mesmo assim o Senhor nos perdoou. E se não fosse por isso, nós estaremos presos, cativos nos nossos pecados. Então é a mesma coisa quando a gente ainda insiste em prender outro. Quem não lembra aqui daquela parábola dos devedores? Um que devia 500, outro que devia 50, não é isso? 50, outro 500, não lembro direito. Mas era a proporção muito maior. E aquele que tinha dívida muito maior foi perdoado pelo seu Senhor. E aí ele sai na rua e quer esganar o que deve para ele muito menos do que aquilo que ele foi perdoado. E aí aquele Senhor que perdoou a grande dívida ficou indignado. E a Bíblia, o Senhor Jesus contando essa parábola, ele nos traz ali a revelação de que quem é o Senhor é Deus, o nosso Pai. E ele fica indignado da mesma maneira, porque ele nos perdoa de uma dívida tão grande. Todos os pecados das nossas vidas. E até aqueles que a gente já vai cometer. E a gente não consegue perdoar alguém, então é algo que realmente é incoerente. E Deus, ele deixa isso muito claro na sua palavra. Se nós não perdoarmos, esquece.
nós também não seremos perdoados. E com isso vem uma série de consequências, né? A vida eterna fica comprometida. Nosso plano, os sonhos de Deus se comprometem também na nossa vida, porque eles ficam estagnados, paralisados. Enquanto a gente não sair dessa prisão, a gente fica parado, irmão. Vocês estão entendendo isso? Como é ruim a gente ficar estagnado. É ruim demais, irmãos, parado no mesmo lugar. E principalmente quando as coisas aparentemente estão boas ao nosso redor. Isso é grave, porque aí você acha que está tudo bem quando não está bem. Você está estagnado, você está paralisado e o tempo está passando. Né? O tempo está passando e você está parado. O sonho de Deus parado com você, quando ele já tem ali 3, 4 capítulos, talvez temporadas já escritas, né? Não tem os roteiristas que escrevem as temporadas, já tem 4 temporadas escritas e você está parado ali na primeira temporada ainda, porque você ainda não desprendeu do perdão que era para ter sido liberado e está preso. E o Senhor está ali, ó, o roteiro da tua vida inteira escrito ali, você parado na primeira temporada, na segunda. Isso vale para todos, viu, irmãos? O Senhor tem novas temporadas para as nossas vidas. Se nós o buscarmos, continuar a buscar Ele com a mesma intensidade como a gente busca no começo. O Senhor, Ele sempre tem capítulos novos para a nossa história que glorifiquem o nome dEle e que vai impactar ainda muito e muito mais pessoas em nome de Jesus. Amém? Então, para a gente fechar, perdão é a liberação ou cancelamento de uma dívida. Significa abrir mão do direito de vingança. É uma decisão e não um sentimento. É uma decisão interior de recusar-se a viver no passado. É uma decisão de você recusar a viver no passado. Deus tem algo no presente apontando para o futuro. E tem pessoas que infelizmente ficam agarrados aonde? No passado. Né? Depois, se vocês lerem a história de Jacó, vocês vão perceber algo tremendo na história desse homem. Que, né, toda aquela história que ele trapaceou seu irmão, foi para a casa do tio, e ele vivia anos ali trabalhando, e ele trabalhava bem, ele prosperava, mas sempre dava alguma coisa errada para ele lá. Né? Sempre ele era também, né, passado para trás ali pelo tio, ou alguma situação acontecia, ou seja, nunca era 100% para Jacó, sempre dava ruim alguma coisa. Né? E é interessante que se você acompanhar a história inteira dele, você vai perceber que ali teve aquele momento onde o Senhor o chama de volta para ele fazer as pazes com o irmão, né? Para ele receber ali o perdão do irmão, ele, quem sabe, liberar perdão também, porque o irmão dele também não era a flor que se cheirava, né? Não era a melhor pessoa desse mundo, né? O Esaú. Mas depois vocês vão perceber que quando ele realmente alcança a vitória, foi esse momento crucial com o irmão, foi o momento ali que ele teve um encontro com Deus, ali que ele é tocado na sua coxa. Mas aí vocês vão perceber um detalhezinho que é difícil de perceber, que eu só percebi em uma ocasião muito especial que Deus falou comigo, que foi quando a ama dele morreu, que era aquela pessoa que realmente criou ele. Foi quando ele realmente pôde declarar que o Senhor era o Deus dele e ele pôde completar a carreira, né? Contemplar a vitória do Senhor completa. Foi quando o último elo do passado dele morreu, a mãe já havia morrido, quando a ama dele morreu, que era a única coisa que agarrava ele com aquele passado de ser uma pessoa ali traiçoeira, de tomar a identidade de outro, foi quando ele rompeu completamente para viver 100% a vitória. Não mais 90%, 80%, de trabalhar 7 anos e aí ele descobriu que ele tinha que trabalhar mais 7 anos e aquelas coisas todas que às vezes acontece com a gente, né? Meu Deus, parece que... Né? Mas às vezes, irmãos, quem sabe não é algo do passado que ainda está te travando, está te atrapalhando para viver algo novo, né? Então a gente precisa limpar a gaveta. Isso é tirar as coisas velhas, irmãos, para que Deus possa colocar coisas novas em nossas vidas, em nome de Jesus. E o que não é perdão? Para a gente fechar, aprovar o erro do outro, irmãos. Isso não é perdão, tá? Você não precisa aprovar o erro de ninguém, aprovar algo errado. Fingir que não foi ferido, fingir que nada aconteceu. Isso também não é perdão. Justificar a conduta errada do outro. Você não precisa se submeter a isso, tá? Justificar alguém que fez algo ruim com você, isso não é perdão. Sai desse lugar. Fingir que nada aconteceu. Ou continuar permitindo que o outro fique te ferindo, permitir que pise em você. Não admita isso, sabe? Seja ali, levante um escudo e tente procurar soluções em Deus para você resolver situações onde aquilo acontece de forma recorrente, não há mudança, é recorrente, busca no Senhor, não é isso que Deus ele deseja para a sua vida, amém? E aí aquilo que Deus te direcionar, seja fiel, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele te disse. Se Ele disser espera,
confia, porque Ele está trabalhando. Se Ele disser, vai por aqui, mas isso não é perdão, tá? Aceitar, ser pisado, ser humilhado o tempo todo, isso não é perdão. Perdão é você não levar para o coração a dívida, né? Rasgar o direito de vingança, o direito de dar outro tapa, né? Então, em vez de você dar outro tapa, o perdão, você dá outra face, né? Mas não no sentido de você entrar num lugar que você sabe que vai ser humilhado o tempo todo. São as situações que acontecem. Quando ela vem e você é pego pelo mal, como a Bíblia, o contexto do dar outra face é esse. Não resistir ao mal, mas é quando o mal acontece. Não é quando você sabe que você vai sofrer e vai entrar lá para sofrer. Não, você está vivendo a vida, está fazendo a tua parte, está vivendo a vontade de Deus e você está sujeito a passar sofrimento. Aí a Bíblia fala, não se vingue, não dê outra face, né? Mas entregue na mão do Senhor, busca no Senhor em nome de Jesus. Ficou claro, irmãos? E aí, para fechar ainda com relação ao perdão, o perdão não exige necessariamente a restauração do relacionamento, no sentido de ser amigo íntimo da pessoa novamente, de andar para lá e para cá. O perdão não exige isso. O perdão exige você liberar. Agora, se vai haver novamente ali uma confiança tal de abrir o coração para alguém que foi traído, coisa do tipo, é uma questão pessoal de cada um, tá? Mas não é uma exigência do perdão, você ter que andar com a pessoa novamente como você andava antes, tá? Outra coisa que não é perdão, não basta, em relação ao perdão, melhor dizendo, não basta apenas decidir perdoar, é importante sentir e vivenciar a dor da ofensa, para você se esvaziar dela, de toda a raiva, de toda a tristeza, através do choro ou falando com alguém, desabafando na presença do Senhor. É importante também você ser honesto com você mesmo, né? Não fingir que não está doendo, né? Do que ficar acumulando aquela coisa toda que pode fazer mal, né? Muito mal. Então, importante, põe para fora, extravasa mesmo, não batendo nos outros, não pegando uma espingarda, né? Mas, né? Coloca para fora, grita, se for preciso chora, converse com alguém que você confie, né? Mas põe para fora. Chore, homem, pode chorar, não é problema não chorar, tá? O homem pode chorar também, em nome de Jesus. E o último aqui, o perdão, ele passa por um processo, tá? Nós entendemos que às vezes, dependendo da ferida, não é fácil, irmãos, é um processo. Mas desde que o momento que você deu o primeiro passo para iniciar o processo, mesmo que ele demore um pouquinho, uma hora você vai conseguir, mas inicie o processo. Não fique esperando o tempo passar para iniciar o processo. A Bíblia, ela é muito enfática em relação a isso, irmãos, que enquanto nós estamos presos com alguém, essa pessoa pode nos levar ao juiz, e o juiz pode nos condenar. Então, assim, é algo muito sério. Enquanto você está a caminho com o seu adversário, a Bíblia fala, faça as pazes com ele, resolva o seu problema com ele, enquanto vocês estão a caminho, para não acontecer de ele te levar ao juiz, e o juiz ao oficial de justiça, e o oficial de justiça colocar você com os verdugos ali, que são espíritos atormentadores, coisa muito pesada. Falta de perdão é algo terrível, é algo que pode roubar, assim, todo o trabalho que você tem dedicado, às vezes, vindo na igreja, sabe, fazendo as coisas de Deus. Mas se tiver falta de perdão no teu coração, pode ser tudo em vão o teu trabalho, porque a fé não vai funcionar se você não quiser perdoar alguém. Amém? Você pode ouvir a palavra, ler a Bíblia todo dia, ler de Gênesis a Apocalipse, declarar, meditar, mas se enquanto você não resolver essa parada, meu irmão, você vai trabalhar à toa, né? Porque você não vai ver as coisas mudarem, não vai ver um milagre acontecer. Então, em nome de Jesus, seja qual for, eu, na minha família, já vivemos coisas bem difíceis, assim, de liberação de perdão, e nós experimentamos, assim, os benefícios de perdoar, né? Deixa Deus resolver a situação com a pessoa, né? Entrega na mão do Senhor, né? Mas não deseje que a pessoa vá para o inferno também. Agora que Deus ia castigar. Não, irmãos, deixa na mão do Senhor, deixa Deus tratar da forma como Ele quiser. Se o Senhor quiser julgar, vai julgar. Se quiser exercer misericórdia, vai exercer. Mas cabe a nós pedir para exercer misericórdia, pedir para Deus dar um caminho para a pessoa, né? Seja humilde também para pedir perdão se você sabe que alguém ainda está ofendido com você. Se a pessoa vai aceitar ou não, aí é com ela. Você faz a sua parte, né? Seja humilde e siga a sua vida e libere perdão em nome de Jesus. Amém? Vamos orar, agradecer. Pai, obrigado por esse tempo precioso, por essa oportunidade que tivemos aqui de realçar, Pai, alguns princípios da fé, do tipo que o Senhor nos deu, Pai, de mover montanhas,
para que possamos estar completamente ensinados e abastecidos para viver uma fé genuína, porém completa, uma fé que não apenas nos ajuda a conquistar, a viver milagres, mas também a sermos relevantes diante do Senhor, a nos tornarmos pessoas distintas, homens e mulheres fiéis do Senhor, Pai, que usam a fé para a glória do Teu nome, para cumprir e viver os Teus propósitos, porque o Senhor tem nos dado todas as ferramentas, todos os recursos para vivermos os Teus propósitos. Por isso, Pai, livra-nos de todo engano, Pai, de aquilo que a gente possa estar fazendo somente para o nosso próprio prazer, para o nosso próprio benefício, Pai. Limpa o nosso coração para que a nossa fé venha a ser sempre ela através do amor, Pai. Que o amor seja sempre o motivador, Pai, de nós lutarmos pelas pessoas que nós amamos, de lutarmos, Pai, para viver o Teu chamado, para lutarmos para ver pessoas sendo alcançadas, e assim, Pai, possamos exercer todo esse conhecimento que o Senhor tem nos dado, da maneira correta, de uma maneira que vai gerar frutos na eternidade, que vai nos ajudar a juntar tesouros nos céus, Pai. Em nome de Jesus, Pai, nós queremos ser fiéis a tudo aquilo que você tem colocado nas nossas mãos. E nós sabemos, Pai, que tudo isso que você tem nos dado traz também junto a responsabilidade de usarmos corretamente. Que assim seja, Pai, no meio do Teu povo. Ajuda-nos a liberar perdão, Pai. Ajude-nos a romper com essa barreira, com essa estrada. Nos dê o claro entendimento do que é, do que não é, para que possamos focar realmente naquilo que tem valor diante dos Teus olhos, naquilo que o Senhor diz a respeito. Não aquilo que o mundo rotula como perdão, ou como o mundo rotula aqueles que liberam perdão, muitas vezes com termos pejorativos, para nos trazer, Pai amado, um peso de que nós estamos sendo bobos ou tolos por perdoar uma pessoa que nos fez mal, mas a Tua palavra nos diz o contrário, que quando nós perdoamos, nós somos livres para viver a restauração do Senhor, os sonhos do Senhor, os planos que o Senhor tem para nós, que nunca foram de que nós fôssemos humilhados e sofrêssemos injustiças, porque os Teus planos são planos de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos. E isso certamente, Pai querido, o perdão realmente vai contribuir para que isso seja realidade em nossas vidas, os Teus sonhos e planos. E é isso que nós queremos, Pai. Por isso nos ajude a passar pelo processo, nos dê coragem para dar início ao processo, caso a gente esteja ainda protelando, para que a gente não perca mais tempo, para que os Teus sonhos não fiquem parados em nossas vidas, para que possamos viver os próximos capítulos, Pai, que não são os mesmos capítulos que nós vivemos no passado de humilhação, de ofensa, de injustiça, mas capítulos que o Senhor escreveu para nós, para aqueles que são bem-aventurados, que temem ao Senhor e andam nos seus caminhos e comerão o melhor desta terra, porque ouvem a Tua voz e obedecem. E o perdão é um desses mandamentos que o Senhor nos dá. E nós queremos, Pai, sempre estar recebendo o Teu perdão. E para isso a Tua palavra nos disse que é necessário que a gente perdoe também. Obrigado, Pai. Leva-nos em paz e segurança. Em nome de Jesus nós oramos e Te agradecemos. Amém. Glória a Deus, irmãos. Deus abençoe.